Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo. Então, a pauta de hoje é sobre um assunto pessoal, né, que eu vivi, que foi assim um divisor de águas na minha vida. E também, por exemplo, por que que eu fui fazer medicina, né? Com um pouco mais de 18 anos, né? Entre 18 e 50, por aí. E, assim, explicando, né, também os motivos que me levaram a, por conta de um problema, hereditário, né, uma talassemia que surgiu na família, né, e a gente nem sonhava o nome disso e nem que era isso, foi que eu pensei que o único curso que abriria as portas do laboratório para mim seria a biomedicina. Quer saber um pouco mais? Vem comigo! Bom, tudo começou assim numa madrugada, né, com o meu filho trazendo a minha netinha nos braços, chorando muito a netinha, e uma receita na mão. Deus é maravilhoso. Nesse dia, o meu filho não tinha dinheiro para comprar aquele medicamento que estava ali, eh, descrito, né, receitado pela médica do PS. Então ele falou: "Mãe, olha, a Gabi, ela tá mal", e eu levei no pronto-socorro. A médica me pediu esses remédios e eu não tenho dinheiro para comprar. "A senhora pode comprar para mim, aí depois eu dou o dinheiro para a senhora?" Eu falei: "Espera aí, né", eu já era terapeuta ortomolecular, eu já entendia bastante, né, de saúde, mas eu era uma técnica em ortomolecular. Então, o que eu fiz, né, peguei o exame que ele tinha me mostrado, no PS haviam feito um exame, assim, rotineiro, né, e quando eu peguei o exame, eu fiquei surpresa e, assim, sem entender porquê daquele receituário. Ali estava escrito Rivotril para um bebê de 7 meses. Eu falei: "Mas espera aí, filho, por que que tá dando uma receita, tarja preta, para um bebê de 7 meses?" "A mãe, é porque eu falei que ela não estava dormindo." Gente, o meu queixo, ó, caiu, né. Eu falei: "Mas como é isso? É assim? Bota para dormir e acabou, não quero saber o que é?" Mas eu falei: "Gente, é pronto-socorro, é muito corrido, deixa pra lá. Me dá a receita aqui", falei pra ele. "O que você vai comprar vai ser a pasta d'água", porque o corpinho dela estava todo se abrindo em feridas, sabe. Era assim, era uma coisa horrível. As perninhas, no meio das perninhas, todo o corpinho dela, eh, era quase que chagas, vamos colocar. Minha nora chorando, desesperada, e aí eu falei: "Espera aí", peguei o exame e eu notei algumas coisas ali que eu falei: "Eu já vi isso daqui em algum lugar, espera aí". Fui lá nos meus estudos, né, e falei: "Sim, eu estudei isso daqui, mas e aí, né, eu vou precisar realmente de saber mais". Então ali estava escrito, no exame, né, de sangue, e com mais de 3 cruzes, microcitose, que significa que as células do sangue são muito pequenas. Estava escrito anisocitose, é um disparate de tamanho das células, né, do sangue. E também tinha hipocromia, ou seja, eram células ocas, não tinha hemoglobina dentro daquela hemácia. E eu coloquei assim: "Meu Deus do céu, e agora, né, o que que é isso? Como que eu faço?" Falei: "Bom, vamos correr para socorrer
primeiro, vão apagar esse incêndio. E aí eu olhei lá, né, na questão da alimentação, que era recomendado, e lá estava escrito 3 componentes que poderiam ajudar naquele caso. Os 3 componentes são levedo de cerveja, ácido fólico e vitamina B12. Falei, vai isso daqui. A gente tem que dar alguma coisa, menos esse tarja preta aí. E aí, gente, é aquilo que eu digo, né? Deus sempre nos envia seus anjos. Eu liguei para um farmacêutico de uma magistral, que eu confio muito. Isso era mais ou menos 4 horas da manhã. Mas eu falei, me perdoe, mas está acontecendo isso, assim, assim, assim. E a minha netinha precisa disso, 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 em forma de xaropinho. Era tudo produto venda livre. Eu só não sei as concentrações. Na hora ele falou, estou indo para a farmácia. Já, já eu te dou um retorno. Vou para o laboratório. Eu falei, ai meu Deus, que bênção, né? E ele foi para o laboratório, quando era mais ou menos umas 7 horas da manhã, ele falou, me fala onde está a tua neta, que eu já vou mandar agora o remedinho para ela. Eu dei o endereço, ele foi para lá, eu também fui, e enquanto isso eu já estava ali ajeitando, né, o tipo de alimentação que ela precisava para combater, né, e fui para lá também, né, porque na época eram as tias que tomavam conta, né, da Gabizinha, para que a minha nora pudesse trabalhar também. São anjos, essas tias maravilhosas, né? Então eu coloquei, nós precisamos de nos unir, né? Então a gente vai mudar a alimentação da pequena, e eu ainda vou ver o que ela tem, eu só vou seguir o protocolo da ortomolecular, tá bom? Vocês colaboram comigo? Elas na hora, com toda certeza. E foi assim aquela união, né? Aquela boa vontade. E aí foi quando eu pensei, o que eu posso fazer, né? Para entender melhor isso, para saber se tem cura, para saber o que é, porque eu nem sabia o que era ainda, né? Então, eu fui, né, procurar, e nós estávamos perto de dezembro, ou um pouco antes, na época, né, dos vestibulares e tudo mais. E aí aquilo, né, gente, lá veio aquele anjo que iluminou aquele vestibular e estava lá. Vestibular para biomedicina na Faculdade Lusíada, aliás, Fundação Lusíada. Falei, é aí mesmo que eu vou. Já fui, fiz a inscrição, fiz a prova, passei de primeira e foi assim que eu me tornei uma biomédica, sabe? E biomédica eu vou ser para sempre, biomédica por amor, por paixão. Hoje, a minha netinha está com 19 anos, é bacharel, né? Está fazendo o bacharelado em psicologia, que é, né, um orgulho para a gente também. E tem aqueles pontos, né? Vamos colocar assim, o que é a talassemia, na verdade? Da onde vem? O que é isso? É uma doença? Eu estava bem perdida. E foi ali que, assim que eu pisei dentro da faculdade, eu já sabia qual seria o meu TCC. Talassemia, né? E isso porque depois eu pesquisei, é lógico, né? Não sabia como era, mas pelos sintomas, aquela pesquisa dizia que poderia ser uma talassemia. E eu decidi, se for mesmo uma talassemia, esse vai ser aí o meu TCC. E realmente foi, né? Só que naquela época
não tinham exames, não tinha o exame do pezinho, por exemplo, que detecta a anemia falciforme, né? Já naqueles exames no neonatal, não havia, sabe? E então era muito mais difícil de você realmente saber, né? O que era ou como tratar. Bom, vamos saber mais a respeito da talassemia, né? E como os anjos e os arcanjos, sabe? E todos os mentores me ajudaram a pesquisar, a procurar. E finalmente, né? Lógico que não existe uma cura porque é uma hereditariedade, mas existe um tratamento. E hoje em dia está mais fácil, mas há 19 anos atrás era muito difícil. Não havia a tecnologia que existe hoje, né? Antigamente era apenas um exame que poderia ajudar, que é chamado, né? Era chamado de eletroforese de hemoglobina, mas não tinha esse processo assim de você realmente conseguir identificar de primeira, né? Mas vamos saber mais a respeito, tá bom? Vem comigo. Origem da talassemia. A talassemia é uma doença que recebeu popularmente esta denominação devido aos primeiros registros acerca de sua existência terem surgido nos países banhados pelo mar Mediterrâneo, Grécia e Itália. Portanto, derivou-se do grego, o mal do sangue que acometia as pessoas que moravam perto do mar. Assim, thalassa, de mar, e emis, de sangue. Abrasta, 1982. Trata-se de um tipo de patologia cientificamente denominada de anemia de Collen. Mas por que a talassemia surgiu na região do Mediterrâneo? Precisamente quando é impossível saber. Entretanto, o motivo de sua descoberta e por que ela se espalhou tão facilmente naquela área foi uma questão mais fácil de determinar por se relacionar a um protozoário sanguíneo, o Plasmodium falciparum, o agente etiológico da malária que infectava e ainda infecta as costas do mar Mediterrâneo, Abrasta, 1982, cuja interação com a talassemia torna os talassêmicos imunes à malária. Simplificando a pauta, são 3 os tipos de talassemia. Talassemia alfa, incompatível com a vida, grande causa dos natimortos ou dos abortos espontâneos. Talassemia beta maior ou beta major, tempo de vida não mais que 9 anos. Talassemia beta menor ou beta minor existe para perpetuar a hereditariedade, letal se não descoberta e tratada em tempo. Bem, graças a Deus, aos anjos e a todas, né, as pessoas que depois, que, por exemplo, foi identificada a talassemia na minha neta, eles me ajudaram, né, os professores dessa grande fundação chamada Lusíada, da qual eu tenho um orgulho imenso de ter sido diplomada, né, por ela, porque assim é espetacular o ensino, a exigência, a seriedade daquela instituição em relação aos seus alunos. Não tem, como é que eu vou colocar? Não tem dia ruim para os professores, para os pesquisadores e nem para aqueles que fazem a monitoria. É simplesmente uma faculdade maravilhosa. Então, como eu estava colocando para vocês, esse tipo de hereditariedade, né, não estava inclusa no teste do pezinho. Isso dificulta bastante. Por quê? Porque, na verdade, para a beta minor, que foi a que eu me especializei e realmente fiz o meu TCC em cima dela, para a beta minor surgir, tem que ter uma baixa imunológica. Quando tem a baixa imunológica, então aparece a talassemia, que na verdade é uma dificuldade do baço, porque o baço ele é uma espécie de supervisor. Então, como ele é muito exigente,
as células, elas não tem que estar tudo redondinho, tem que ter um padrão ISO de qualidade das células sanguíneas espetacular. Se elas estiverem menores, microcitose, disformes ou maiores, anisocitose, ou hipocrômicas, sem hemoglobina dentro, o baço descarta. E nessa de descartar, ele acaba, vamos colocar assim, meio que enlouquecendo, e ele passa a desprezar todas as células boas e as ruins. Ele vai eliminando tudo. É onde dá, né, essa queda, é onde entra uma anemia que não é ferropriva. Você pode ir lá ver no exame, o ferro tá ali. Não pode tomar vitamina C. E é exatamente um tratamento de paciência, de saber os seus limites e de fazer uma alimentação correta. E sempre fazer uma checagem, né, a respeito de como está a sua vitamina B12 no organismo, o ácido fólico, que realmente estimula a medula, né, a criar as células sanguíneas. Então, tem que estar tudo bem ajeitadinho. Bom, o importante é isso, né? Minha netinha hoje está aí, consciente do que ela tem. Já teve, sim, a crise da menarca, porque existe também essas épocas de crise, né? Quando a menina menstrua pela primeira vez, ela pode ter uma crise de desmaio, alguma coisa assim. E depois, o aconselhamento é que haja um estudo genético antes do casamento. Porque se só um dos cônjuges for um beta-minor e o outro não tiver problemas nenhum, ótimo, beleza. Agora, se os dois tiverem, aí isso vai dar problemas para o feto. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão imensa pela presença de vocês e que Deus nos abençoe. Gratidão e serenidade sempre.